senhores, vamos a mais os nossos vídeos de dicas de CC, nesse com algumas noções sobre argumentos de números complexos. Então chamamos o argumento principal de um complexo Z, não nulo, da forma A mais BI, o argumento, o ângulo tal, o ângulo θ, tal que θ é maior ou igual a 0 e menor do que 2π. É uma condição do argumento principal, e ainda mais que o seno desse θ venha a ser a parte real, a parte imaginária sobre o módulo, e o cosseno desse ângulo, ou seja, do argumento, sempre é dado pela parte real sobre o módulo. Senhores, geometricamente, nós representamos o argumento pelo ângulo formado entre o módulo, que nada mais nada menos o módulo desse complexo é a distância da origem ao afixo do complexo, vamos supor esse ponto, o afixo desse complexo A mais BI, e o eixo real. Sempre partimos na representação do argumento no sentido anti-horário, nascendo aqui, digamos, no eixo real, sentido anti-horário até encontrar-se com a representação ou o vetor que representa o módulo do complexo. Aqui nós temos, por exemplo, uma representação no primeiro quadrante, de um argumento no primeiro. Aqui nós já temos uma representação de um argumento no segundo quadrante. Temos aqui a seguir uma representação de um afixo de um complexo no terceiro quadrante. Então, vocês sempre verificam que partimos do eixo real até chegar ao módulo. E aqui, senhores, uma possível imagem que representa um argumento de um complexo no quarto quadrante. Então, senhores, aí uma noção sobre a representação. E como você chega ao valor desse argumento? Senhores, no triângulo OAB, o argumento, olha lá onde ele está, é o ângulo formado pelo eixo real e o módulo, que aqui podemos ou representamos também pela letra grega ρ. Senhores, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, nós podemos considerar que o módulo é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado, conforme o teorema de Pitágoras, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. No nosso caso aqui, o cateto, ou um deles, é no caso o cateto A, que é a parte real, e o outro, a parte imaginária, que é o cateto B. Isolando o módulo, o valor do módulo nessa equação ou no teorema de Pitágoras, ficamos com o módulo a ser raiz quadrada da real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado do referido complexo. Senhores, para chegarmos ao argumento, que em geral simbolizamos por θ ou então por ARG de Z, ficamos a depender do cosseno de θ valendo a parte real sobre o módulo, e o seno desse argumento, sendo o cateto oposto, que é a parte imaginária, sobre o módulo. Ou então, senhores, da maneira mais rápida, a tangente do argumento vem ser sempre a parte imaginária sobre a parte real. Vejamos aqui um exemplo. Vamos calcular o módulo e o argumento desse número complexo Z igual a 1 mais I. Vamos iniciar, senhores, pelo módulo. Então, iniciamos com o afixo. E em que quadrante está esse afixo? Senhores, esse Z igual a 1 mais I, temos o afixo 1, parte real 1, imaginária 1, trata-se de um afixo no primeiro quadrante. Para chegarmos ao módulo, vamos determinar a sua parte real e a sua parte imaginária. No nosso caso, 1 e 1, conforme já foi dito. Senhores, para chegarmos ao módulo, o módulo vale a raiz quadrada da soma dos quadrados das duas partes. No caso, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Senhores, e 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, a raiz quadrada dele, a soma desses dois quadrados em 1, ficamos ou podemos citar que o módulo de Z, que é 1 mais I, é a raiz quadrada do 2. Senhores, vamos para o argumento do Z igual a 1 mais I. Para chegarmos ao argumento, devemos lembrar que o argumento sempre depende do cosseno da parte real sobre o módulo, e o seno equivale à parte imaginária sobre o módulo. Senhores, então, para isso precisamos, é bom você dispor em que quadrante está o afixo,
o valor do módulo, que estamos ou vamos depender dele, e bem como das duas partes, real e imaginária. Então, senhores, no nosso caso, usando o seno e o cosseno do respectivo argumento, ficamos, no nosso caso, a depender de 1 sobre raiz quadrada 2 nos dois casos, né? Que a parte real e a parte imaginária são iguais a 1. Então, senhores, o cosseno fica a ser raiz quadrada 2 sobre 2 e o seno também. Então, senhores, no primeiro quadrante, ó, posição do afixo, qual é o arco ou ângulo que possui cosseno raiz quadrada 2 sobre 2 e o seno também? Senhores, aqui precisa ter uma boa noção do estudo da trigonometria. E nesse caso, no primeiro quadrante que isso acontece, esse arco, que é no caso o argumento, é o π sobre 4, ou então 45 graus. O outro modo, senhores, é bem mais simples. Usamos simplesmente a tangente do argumento, sendo a parte imaginária sobre a real. No nosso caso, 1 por 1 é 1. Senhores, no primeiro quadrante, qual é o arco em que a tangente é 1? O arco em que a tangente é 1 no primeiro quadrante, senhores, é o π sobre 4, ou 45 graus, que é, no caso, a outra maneira de você calcular o argumento desse complexo. Bem, senhores, aí uma lembrada da condição trigonométrica, né? O círculo trigonométrico é bom você conhecer para usarmos justamente a fórmula da tangente. E aqui, senhores, a tangente no primeiro quadrante é bom você conhecer. Tangente de 0 é 0, 30 graus é raiz quadrada 3 sobre 3, 45 graus é 1, 60 graus é a raiz quadrada de 3 e a 90 graus é indefinida. São arcos fundamentais para o estudo que nós estamos a resolver. Aqui mais uma lembrada sobre a trigonometria. Arcos que estejam em primeiro e em terceiro quadrante, as suas tangentes são positivas. Arcos no segundo e no quarto quadrantes, as suas tangentes são negativas. Senhores, a redução da tangente para o primeiro quadrante, arcos do segundo para o primeiro, podemos usar que a tangente de π menos a é a oposta da tangente do arco A. Do terceiro para o primeiro, tangente de π mais a equivale à própria tangente de A. São arcos iguais em tangentes. Quarto para o primeiro, tangente de 2π menos a é a oposta da tangente de A. Então, senhores, aí uma pequena síntese sobre a redução de tangentes. Vamos a outro exemplo. É pedido para o cálculo do argumento, no módulo do argumento. Novamente, passo a passo, vamos iniciar com o afixo e o posicionamento dele. No caso, menos 1, raiz quadrada 3, está no segundo quadrante. Senhores, as partes, né, para o cálculo do módulo. Ficamos com a parte real, menos 1, parte imaginária e raiz quadrada 3. Módulo é a raiz quadrada dos quadrados das duas partes. No nosso caso, chegamos a 2. Senhores, o módulo, chegamos a ele. Vamos ao argumento. Para chegarmos ao argumento, necessário se faz você conhecer o afixo. Se a tangente está, ou seja, o afixo é segundo quadrante, a tangente nós vamos encontrá-la negativa devido à condição do segundo, né, a condição da redução, ó. E o módulo e as partes que nós já temos. Então, senhores, o argumento será dado pela tangente de B sobre A. No nosso caso, raiz quadrada 3 sobre menos 1, menos raiz quadrada 3. Então, senhores, no segundo quadrante, nós temos um arco em que a tangente é menos 3. Você trazendo para o primeiro, naquela tabelinha que tínhamos há pouco, esse arco aqui, ó, é o arco de 60 graus, ou então π sobre 3. Então, senhores, o argumento fica a depender de π menos o π sobre 3, que é o que vale a condição redução ao primeiro quadrante. E no caso, senhores, equivale ao arco 2π sobre 3, ou então 120 graus o argumento. Senhores, deixamos então esses 3 problemas para os senhores. E no mais, gente, valeu, bons estudos, até a próxima.